Oiê, minha gente! Como que vocês estão? Bom, hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês que eu tive com o Enerbin no final do ano passado e no começo desse ano, que é sobre olhar o mundo com os olhos da fonte. Essa reflexão, gente, foi algo que começou a realmente abrir as portas para manifestações muito mais incríveis ou muito mais grandiosas que estavam indo muito mais além das coisas que eu realmente queria. Como eu já disse em vários vídeos, eu não sou uma pessoa que sempre sonhou com de ser milionária ou de, sabe, de ter mundos e fundos, mas eu sou uma pessoa que está sempre em busca de bem-estar. Acho que desde o começo, desde quando eu era criança, eu já entendia que o segredo de tudo é o bem-estar. E bem-estar nem sempre a gente sente quando a gente tem milhões na nossa conta bancária. E desde quando eu era criança, eu sempre fui em busca desse bem-estar, de me entender bem com as pessoas, de buscar alegria, de ser uma pessoa alegre. Nem sempre eu consigo, né, gente? Eu não sou perfeita e ninguém é perfeito, e essa é a grande perfeição da vida. É o que dá pra gente o motivo de sempre ir em busca dessa perfeição que não existe, mas sempre indo em busca de se melhorar cada vez mais. E essa reflexão eu tive com o meu Inner Being no final do ano passado, porque eu tava já passando muito. Primeiro eu tive todo aquele estresse que eu já contei em outra reflexão com as minhas férias que tinham sido anuladas, que não sei o quê. E depois quando eu fui passar as férias, né, quando eu tava na Suíça, que eu fiz a minha reflexão de final de ano com vocês lá no Instagram, eu tava há muitos dias alinhada, sentindo esse alinhamento profundo com o meu Inner Being. E se você não sabe o que é Inner Being, ou se você é novo no canal, eu aconselho a vocês primeiro irem dar uma olhada no vídeo sobre Inner Being, que eu vou deixar o link em algum lugar da tela e também na descrição do vídeo, porque eu vou falar muito de Inner Being nesse vídeo e eu não vou voltar sobre o conceito de Inner Being. Então, se você não sabe o que eu tô querendo dizer quando eu falo Inner Being, vão ver esse vídeo lá e depois voltem para esse vídeo aqui, tá bom? Enfim, como eu dizia, eu já tava muitos dias alinhadíssima com o meu Inner Being, então eu tava assim, super bem, super tranquila, super em paz, super alinhada. E eu comecei a reparar que se desalinhar faz parte da vida, porque, querendo ou não, a gente. Esse é o grande prazer, na verdade, do estar alinhado, é o se desalinhar. Por quê? Porque a gente é masoquista? Não. Mas se a gente ficasse 100% do tempo alinhado, a gente já não ia mais sentir a emoção de estar se alinhando. A gente não ia mais sentir o bem-estar de estar se alinhando. Por quê? Porque ia virar alguma coisa banal, alguma coisa normal. Não tô dizendo com isso, gente, que vocês têm que ir em busca de se desalinharem, porque isso é um processo natural. A hora que a gente se alinha, a hora que a gente passa um tempo alinhado, algum contraste vem para meio que dar uma balançada naquilo. E eu entendi, aliás, eu tive uma reflexão com o meu Inner Being sobre os contrastes também, e eu pretendo gravar um vídeo, não, uma reflexão sobre alinhamento e contraste, mas o contraste vem, aquilo dá uma balançada na gente, dá uma desalinhada, e aí a gente tem que ver isso como uma grande caça ao tesouro, ou seja, a vida tá dando oportunidade através do contraste da gente ir em busca de novo daquele alinhamento maravilhoso, daquela coisa gostosa que a gente estava sentindo, aquele bem-estar profundo que a gente estava sentindo ao estar alinhado com a nossa melhor versão, que eu chamo de Inner Being. Mas vamos falar um pouco sobre o que é olhar o mundo com os olhos da fonte. Bom, eu já reparei, gente, que quando a gente está alinhado com a nossa melhor versão, que é o né, que eu chamo de Inner Being, a gente não vê o mundo da mesma forma. Parece que as cores são mais coloridas, parece que a luz é mais brilhante, o sol é mais brilhante, o ar é mais puro, as músicas são mais alegres, as pessoas são mais gentis,
Estão entendendo? Quando a gente está conectado com essa nossa versão, né, essa nossa melhor versão que eu chamo de Inner Being, a gente vê o mundo de forma mais leve, de forma mais pura, de forma mais alegre, de forma mais gentil. E, na verdade, a gente não tá vendo, a gente não tá, como fala, ignorando que o mundo, que tem contrastes no mundo, que o mundo tá, né, que tem doenças, que tem guerra, que tem... A gente não tá ignorando nada disso, mas a gente vê isso como uma oportunidade. A gente vê a doença, em primeiro lugar, como né, quando a gente fica doente, a gente entende que a gente ficou doente porque a gente estava impedindo o fluxo de bem-estar de fluir através da gente. Então, como a gente bloqueia esse fluxo de bem-estar, a doença vem. E a doença não é nada mais, nada menos do que o nosso corpo expelindo toda a negatividade que a gente foi, né, segurando durante esse tempo que a gente impediu o bem-estar de fluir. Estão entendendo? Então, mesmo as guerras, e eu não estou dizendo que eu sou a favor de guerra, eu não sou a favor de guerra, mas se a gente pensa, mesmo na última guerra, na última grande guerra que teve, né, que a Alemanha foi meio que o palco de tudo isso, e foi, né, com tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, se a gente pensa na evolução da medicina durante essa época, na evolução mesmo das tecnologias, teve muita coisa que evoluiu. Então a gente não pode só olhar a guerra como algo negativo. E, mais uma vez, gente, eu não sou a favor de guerra. Eu acho que a gente pode chegar nessas evoluções sem precisar de passar pelas guerras, mas a gente também não pode olhar as guerras como algo 100% negativo. Nada é 100% negativo. Nada. E nada é 100% positivo. Sempre vai ter um pouquinho dos dois. E é isso que faz a grandeza das coisas. Se não existisse o negativo, a gente nunca ia entender a grandeza do positivo. Estão entendendo? Pois bem, quando a gente olha o mundo pelos olhos da fonte, a gente entende que uma pessoa que age de forma negativa ou que age de uma forma que a gente não aprecia, essa pessoa, ela provavelmente está agindo pelo lado ferido dela, como a gente também está agindo pelo, né? Quando a gente também age pelo nosso ferido, quando a gente não está bem, quando a gente está desalinhado. Quando a gente está desalinhado, gente, é batata. Se você não está alinhado com o teu inner being, você está alinhado com o teu lado sofrido, com o teu lado ferido. E esse lado ferido é pura dor. E se esse lado é pura dor, ele não tem como transmitir amor para ninguém, nem para você mesmo. Então, quando você está conectado com o melhor de você mesmo, quando você começa a enxergar o mundo com os olhos da fonte, você começa a enxergar potencial em tudo. E isso, gente, enxergar potencial em tudo... Nossa, eu tô me arrepiando inteira, gente. Meu inner being tá mega de acordo com isso. Enfim, quando você enxerga o mundo com os olhos da fonte, que você começa a enxergar potencial em tudo, automaticamente você tá se libertando das amarras, né, do que a gente chama de véu de Maia, desse monte de ilusão. A gente está olhando além da fachada. A gente não olha mais a fachada, a gente olha além dessa fachada. Quando a gente olha a fachada e a fachada não é algo muito agradável de olhar, a gente olha além e a gente busca o potencial daquilo. Como os nossos inner beings, ou como a fonte que as pessoas chamam de Deus, de Allah, de Buda, já pouco importa qual é a tua crença ou a tua cultura. Essa fonte de amor profundo não enxerga, quer dizer, enxerga os nossos defeitos, mas olha além. Ou seja, a fonte olha pra gente buscando o nosso potencial. Então, quando a gente erra, a fonte não condena a gente. O nosso inner being não condena a gente. Não pensa assim, nossa, que burro, que idiota. Foi lá e errou de novo, deixa eu punir essa pessoa. Não é desse jeito. A fonte e o nosso inner being pensa, ok, errou, tá tudo bem. O que você tá aprendendo com isso? Você vai fazer melhor na próxima vez. Aprende com o que você tá vivendo aí e você vai fazer melhor na próxima vez, porque eu confio em você. Eu sei que você pode. Eu sei que você tem como chegar lá, fazer melhor da próxima vez. Estão entendendo? Outra coisa que a fonte não faz é, né, que olhar o mundo com os olhos da fonte nos permite não fazer também, é entrar
entrar em discussões inúteis ou entrar na vibe, na espiral negativa que as pessoas, ou na corrente de dor que as pessoas gostam, estão praticamente todas presas e gostam de ficar puxando umas às outras para dentro delas. Deixa eu explicar isso melhor. Por exemplo, quando eu tô brava com alguém, porque a pessoa fez alguma coisa que eu não gostei, o que geralmente o ser humano tem a tendência de fazer, né? O que todos nós, e eu também tenho essa tendência, gente, a gente tende a contar isso para outra pessoa, esperando que essa outra pessoa vá entrar no nosso jogo e vai ficar a favor da gente e contra a pessoa. E quando a gente olha o mundo com os olhos da fonte, a gente entende que a pessoa que está brava, né, que a pessoa que errou, né, que a pessoa que errou, ela não errou porque ela é maldosa, ela errou porque ela estava desalinhada, ela estava conectada com o seu lado ferido, mas que ela tem o potencial de fazer melhor da próxima vez. E a pessoa que está brava ou que foi prejudicada por essa pessoa que errou, ela tá brava não com a pessoa porque a pessoa errou, a pessoa está brava porque ela se permitiu desconectar da melhor versão dela, ou seja, do inner being dela, por causa da ação da outra pessoa. Ou seja, a pessoa fica brava, ela projeta a raiva dela na outra pessoa porque essa pessoa que está sentindo raiva se permitiu desconectar da sua melhor versão por causa da atitude de uma outra pessoa. Gente, eu não tô dizendo que é fácil se manter conectado. Quando alguém vai lá e prejudica a gente de alguma forma, é difícil se manter conectado, mas eu já vivi isso estando conectada e eu sei que quando a gente escolhe ficar conectado, a gente fica. E a gente não vê a pessoa que está errando com a gente com raiva, a gente vê com amor, a gente vê com compaixão. E isso, gente, é um processo. Tem muitas pessoas que hoje eu consigo enxergar com olhos amorosos que antes eu não conseguia. E pessoas que eu consegui olhar com olhos amorosos durante o tempo, mas de vez em quando eu olho de novo com aquele sentimento de raiva, porque eu observo algo na pessoa que me faz me desconectar do meu inner being, e aí eu fico com raiva. Tô entendendo? Enfim, tudo isso para dizer que olhar o mundo com olhos amorosos não é fechar os olhos para os contrastes do mundo ou para as negatividades do mundo. Olhar o mundo com olhos amorosos é olhar toda essa negatividade, entender por que ela está acontecendo e tirar disso o que vocês queriam enxergar no lugar dessa negatividade. O contraste, ele sempre tá lá para ajudar a gente a definir o que a gente realmente quer. Então, quando a gente olha algo que a gente não gosta, por exemplo, quando a gente olha uma guerra, como está acontecendo atualmente, o que a gente gostaria de ver no lugar? A paz, o entendimento das pessoas, as pessoas sendo amorosas umas com as outras, as pessoas se perdoando. Estão entendendo? Então, olhar para o mundo e ver que o mundo está em guerra e ignorar isso, não é que você está ignorando, você está vendo que está acontecendo aquilo, você provavelmente vai fazer tudo que você pode para ajudar as pessoas que estão sofrendo ali, mas o que aquilo está tentando mostrar para você? Está tentando para você e para todo mundo no mundo. O que a gente não está sabendo focar no que a gente quer. E o que a gente quer? A gente quer paz. A gente quer harmonia, a gente quer bom entendimento, a gente quer amor, a gente quer ajuda mútua, não é? E aí talvez vocês estejam pensando, mas como olhar o mundo com os olhos da fonte? Então, mesmo quando eu olho uma pessoa que eu não gosto, eu vou ficar buscando qualidades nela? É isso olhar o mundo com os olhos da fonte? Não. Por quê, gente? Porque quando você tá com raiva de alguém, ou quando você olha uma pessoa que você não aprecia, se você ficar buscando qualidades nessa pessoa, você vai gerar em você um sentimento de, em primeiro lugar, que você tá mentindo, e isso não só não corrige nada, né? Não muda a tua imagem da pessoa, como piora. E você também vai estar sentindo um sentimento de injustiça, de você estar tendo de engolir a seco algo negativo que você tem em relação a essa pessoa, ok? Então, quando você olha uma pessoa e que você enxerga coisas que você não gosta nessa pessoa e que você simplesmente não consegue enxergar nada de bom, em primeiro lugar, é aceitar, falar, tá tudo bem que seja assim.
E vocês podem fazer, eu sempre faço isso com o meu Inner Being, eu falo, Inner Being, tipo, essa pessoa, eu realmente não consigo enxergar ela com bons olhos. Se você puder me ajudar a enxergar essa pessoa com bons olhos, eu te agradeço, mas, sinceramente, por enquanto, eu sozinha não consigo enxergar essa pessoa com bons olhos. Não tô dizendo que essa pessoa seja uma pessoa malvada, não tô dizendo que não seja uma pessoa boa, nem nada, mas eu não tô conseguindo, então me ajuda, no meu tempo, me ajuda a enxergar algo de positivo nessa pessoa. E eu simplesmente deixo o assunto de lado, deixo a pessoa de lado, evito a pessoa o máximo que eu posso, justamente não pela pessoa, mas por mim. Eu não quero ficar vibrando naquela vibe, não quero ficar ruminando a visão negativa que eu tenho dessa pessoa. Eu não quero ficar alimentando, dando momentum, dando força para essa visão, ok? E geralmente, gente, cedo ou tarde, vai vir até você algum pensamento ou algum sentimento positivo em relação àquela pessoa. Então, o barato de olhar o mundo com os olhos da fonte é pedir para a fonte para você enxergar o mundo com os olhos dela e deixar a coisa fluir. Você não precisa ir em busca de qualidades ou em busca de razões para enxergar o mundo com bons olhos. Você não precisa tentar se tornar um ursinho carinhoso. Não é isso que muda a tua visão do mundo. O que muda a tua visão do mundo é você desejar ver o mundo diferente e se permitir receber as intuições, receber os insights que essa tua versão mais elevada, que eu chamo de Inner Being, vai te transmitir, porque vai te transmitir, ok? E a hora que você se conecta com essa tua melhor versão, você vai sentir tanta paz. E cada vez que essa tua versão te mandar uma versão diferente do que você está enxergando, te permitir enxergar além da fachada do que você está enxergando, é lá que vocês vão experimentar a verdadeira liberdade. A liberdade da alma, a liberdade de estarem, né, de não estar lutando contra nada. Porque quando você enxerga os olhos com o mundo, quando você enxerga o mundo com os olhos da fonte, você é puro amor, você se torna puro amor. Nem que seja por alguns segundos, gente. Você se torna puro amor. E quando você se torna puro amor, não há mais nada com que lutar contra. E se não há mais nada para lutar contra, você está livre. Livre de qualquer amarra. Então, imaginem aí o bem-estar de estar livre de qualquer amarra. Isso é possível, gente, isso é possível. Não é algo contínuo, são pedacinhos, são momentos. No começo talvez sejam só alguns segundos, até algo negativo acontecer e você ficar puto, porque você fala, meu, eu tava curtindo esse barato, tava tão bom, e esse idiota, ou essa criatura foi lá e fez tal coisa que me desconectou. Mas não é que a pessoa fez algo que te desconectou, a pessoa fez algo e você se permitiu desconectar, mas tá tudo bem, porque agora você sabe o que é sentir essa paz profunda. E agora você sabe o que você tem que ir atrás, do que você tem que ir atrás. Estão entendendo? E como saber que vocês estão finalmente olhando o mundo com os olhos da fonte? Em primeiro lugar, é esse sentimento de paz. É uma paz profunda que eu nem sei explicar, gente. É como se vocês estivessem, sabe, carregando muito peso durante o dia inteiro e de repente você pode deixar aquele peso no chão, que você sente aquele alívio. Ou então, quando você tá sentindo muito frio e de repente você entra num lugar quentinho, sabe? Que você começa a sentir aquele bem-estar, que dá até um soninho gostoso. Ou então, você tá num lugar muito, muito, muito barulhento e de repente para todo aquele barulho e você sente aquela paz, assim. Você sente, nossa, que bom, nossa, como é bom quando aquele barulho todo para. É mais ou menos por aí, é mais ou menos essa paz. E é uma paz que vem de dentro, é uma paz que te dá vontade de sorrir, que te dá a motivação, que te dá empolgação. É uma paz, mas ao mesmo tempo você está empolgado, você é empolgado com a ideia do futuro, de coisas novas, você começa a se tornar uma pessoa mais visionária, você começa a enxergar o futuro, as possibilidades do futuro, você enxerga a possibilidade em tudo, potencial em tudo, você se sente alegre, você sente...
é uma sensação única, gente. É uma sensação única. Eu nem sei descrever com precisão tudo que a gente sente quando a gente está alinhado e quando a gente está enxergando o mundo com os olhos da fonte, mas é algo único. É algo que vai sempre ser a motivação para você ir em busca do teu alinhamento, porque a sensação, ela é incrível. Ela é pura paz. Pura paz. Não existe medo, não existe dúvida, não existe tristeza, não existe nada disso. Existe só certeza, confiança, paz, liberdade, alívio, alívio, alívio. Gente, é uma sensação que é incrível, é puro amor, é pura energia de manifestação, justamente. E quando você consegue entrar nesse estado e que você consegue manter esse estado durante alguns dias, é lá que a vida começa a dar uma reviravolta, minha gente, e é lá que vocês começam a manifestar coisas grandiosas, porque essa paz que a gente atinge quando a gente olha o mundo com os olhos da fonte é o receiving mode da forma mais pura possível. É onde não tem resistência, e onde não tem resistência tudo se manifesta assim, ó. Tipo, em questão de segundos, coisas grandiosas, gente, coisas grandiosas. Então, vale a pena olhar o mundo com os olhos da fonte? Lógico que vale. Não para vocês manifestarem as coisas que vocês querem, mas para vocês sentirem essa paz. Essa paz, nada e nem ninguém é capaz de pagar. Nenhum dinheiro no mundo paga essa paz. Você não precisa ter dinheiro para sentir essa paz. Você não precisa ter pessoas ao teu redor para sentir essa paz. Essa paz, nada é capaz de substituir. E quando você tá nessa paz e que você se permite ficar nessa paz e você decide de ficar nessa paz, por mais que haja contraste ao redor de você, você não liga, você não enxerga, você não se desconecta, porque você vê potencial naquele contraste. Você vê potencial, você vê além. E por mais que aquele contraste te deixe triste ou te deixe um pouco desanimado, você enxerga com motivação possíveis soluções. As soluções vêm até você. Tô entendendo? Então, vale a pena olhar o mundo com os olhos da fonte? Vale, gente. Vale. Vale pelo teu bem-estar. Porque você, como eu, como todas as pessoas desse mundo, nascemos com o potencial de ser, né? Nascemos para sermos felizes. A base, a essência de todo ser humano, de tudo na criação é o bem-estar. Então, quando a gente atinge esse bem-estar, a gente atingiu a nossa essência. Quando a gente atingiu a nossa essência, a gente está pronto para tudo, para receber tudo que a gente mais quis da vida, tudo que a gente mais desejou da vida. Só que isso é uma outra reflexão que eu tive com o meu inner being recentemente, que eu vou realmente gravar uma reflexão à parte. Quando a gente tá entrando nesse receiving mode, ou quando a gente tá manifestando esse bem-estar, quando a gente começa a enxergar o mundo com os olhos da fonte e a gente começa a sentir esse bem-estar precisa de espaço dentro da gente. O que quer dizer que se tem muita coisa negativa lá dentro, cada vez que você vai sentir esse bem-estar profundo, algo muito negativo vai surgir. Algum trauma passado, alguma coisa. Por que acontece desse jeito? Porque esse bem-estar precisa de espaço. E se a gente não tira o que estava de negativo de dentro da gente, a gente não consegue colocar esse bem-estar no lugar. A gente não tem espaço para instalar esse bem-estar dentro da gente, ok? E outra coisa, quando algo negativo sobe, né, assim, algum trauma do passado, alguma lembrança que estava ali reprimida sobe, é porque você está expurgando aquilo, é porque você está pronto para curar aquilo. E quando você está conectado com a tua melhor versão, ou quando você está conectado com a fonte ou com o teu inner being, você está pronto para curar aquele trauma, você está pronto para curar aquele contraste, você está pronto. Isso é algo que vocês têm que saber, e cada vez que algo negativo subir, quando vocês estiverem nesse momento de bem-estar, mesmo que vocês se desconectarem, pensem,
Aquilo subiu porque eu estava pronto para liberar aquilo da minha vida. Aquilo veio porque eu estou pronto para liberar aquilo da minha vida. Aquilo está vindo porque eu estou curando aquilo. Aquilo está saindo de mim. Por isso que eu estou tomando consciência disso e por isso que isso está vindo tão forte. Porque agora eu tô pronto para liberar aquilo. Porque a hora que eu liberar isso, imagina o espaço que eu vou ter para acolher o bem-estar dentro de mim. Tô entendendo? E lógico, gente, eu sempre falo pra vocês, eu sempre gosto de contar pra vocês como que eu chego nessas reflexões, né? Porque vem das coisas do meu cotidiano. Então, vou falar pra vocês como que eu cheguei nessa reflexão sobre olhar o mundo com os olhos da fonte e o poder que isso daí teve na minha vida. Como eu disse, ano passado, enquanto eu tava na Suíça lá, eu passei praticamente uma semana inteira num super alinhamento profundo. Eu tava muito bem, muito feliz mesmo. E eu comecei a reparar que cada vez que eu tava perto de pessoas, ou cada vez que eu discutia, né, que eu conversava com pessoas que julgavam outras pessoas, ou que tinham uma opinião contrária do meu inner being, eu sentia irritação. Então, por exemplo, eu tava conversando com pessoas do Brasil, e no Brasil é verdade que a gente tem um pouco essa, já falei várias vezes, a gente tem um pouco essa síndrome de vira-lata, e eu também tinha quando eu cheguei aqui na França, tá, gente? Então eu sempre achei que franceses eram mais elevados do que a gente, enfim, eu tinha realmente uma síndrome de inferioridade, um complexo de inferioridade em relação aos franceses ou aos europeus. E hoje eu já não tenho mais isso, tá, gente? Mas, de verdade, eu tinha isso quando eu cheguei aqui. E quando eu cheguei aqui, eu também achava que brasileira, aqui na França, tinha fama de mulher fácil. Só que eu nunca fui realmente atrás para ver qual era a fama das brasileiras aqui na França. E eu sei que né? Como eu sou uma pessoa extremamente sorridente e que isso aqui na França não é comum, então, lógico que eu chamo bastante atenção. E eu realmente tenho um fã-clube, né? Aqui, desde que eu tô na França, eu tenho um fã-clube. E no meu trabalho eu tenho realmente um fã-clube enorme. E eu não tô falando isso pra me achar, gente, mas é de verdade. Porque como eu tô sempre sorrindo, e eu tô sempre fazendo piada com tudo e brincando, as pessoas veem isso como algo diferente. E elas gostam dessa energia. E é por isso que elas estão sempre perto de mim. Que sejam homens, sejam mulheres. E é verdade que alguns homens, eu sempre atraí muito homens casados, né, tipo, enfim, mas isso era um padrão que eu tinha e algum dia eu vou fazer uma reflexão sobre isso também, pra ajudar outras pessoas que talvez tenham esse padrão, mas enfim. E eu sei que um cara casado se aproximou de mim, mas eu não acredito que ele tava se aproximando de mim, de verdade, eu não acredito que ele tava se aproximando de mim porque ele queria um relacionamento comigo. Eu acredito que ele tava se aproximando de mim porque, sabe, quando você tá um tempo casado, e eu sei o que é, porque eu também já passei por isso, quando você tá um tempo casado com a mesma pessoa, você começa a enxergar os defeitos dessa pessoa. E aí depois vira aquela espiral infernal, porque você não consegue mais quase enxergar qualidades, e aí a relação fica aquela coisa morna, sendo que no começo era aquela coisa fogosa e tudo, né, empolgada e não sei o quê. E aí quando a gente tá numa relação assim, morna, que a gente enxerga uma pessoa, né, perto da gente, que tem todo aquele, que eles aqui chamam de peps, né, toda aquela empolgação, a gente se sente atraído por essa pessoa, mas isso não quer dizer que a gente queira algo com essa pessoa. Isso quer dizer que a gente tá em busca dessa alegria que essa pessoa tem. E um cara lá, casado, se aproximou de mim, não deu em cima de mim, mas ele tava sempre por perto e sempre me elogiando. E aí quando eu contei para algumas pessoas no Brasil, o primeiro comentário de todas as pessoas foi: ué, provavelmente porque tá pensando que brasileira é tudo mulher fácil, né? E tipo, quando eu escutei isso, me deu uma irritação profunda, que eu falei assim, por que as pessoas já pensam o pior? Por que a pessoa tem que pensar sempre o pior? Tipo, será mesmo que é isso? E tipo, pela irritação que eu tava sentindo, era óbvio que o meu inner being não tava de acordo com aquilo. E eu também não tava de acordo, porque eu pensei assim, não, pra mim isso é mais porque a pessoa, ela tá precisando, acho que dessa alegria que
que eu tenho, ou ela acha que eu tenho, e ela se sente atraída, mas isso não quer dizer que a pessoa queira algo comigo, ou que não ame a esposa, ou que... Tá entendendo? Eu não queria nada com a pessoa, então, tipo, né, vamos dizer que mesmo que o cara quisesse alguma coisa, eu não queria nada com ele, então não ia rolar nada de qualquer forma, mas por que sempre pensar o pior? E aí, tipo, eu reparei que quando eu tô perto de uma pessoa e a pessoa vai lá e lança um comentário que vai contra o que o meu inner being acredita ser o certo, ou o meu inner being sabe que é o certo, não é que eu acredito, o meu inner being sabe, porque ele tem uma visão panorâmica que eu não tenho das pessoas e das situações, eu sinto essa irritação. Essa irritação é pra me dizer que o que a pessoa está dizendo não é verdade. Estão entendendo? E eu reparei também que quando eu penso algo que o meu inner being não está de acordo, eu me desconecto do meu inner being. Então, quando pessoas de fora lançam comentários que vão contra o que o meu inner being sabe que é verdade, eu sinto irritação. E se eu fico nessa irritação, ou se eu alimento essa irritação, eu me desconecto do meu inner being. Já quando eu estou conectada com o meu inner being e que eu olho uma situação e eu julgo essa situação de uma forma que o meu inner being não está de acordo, eu me desconecto automaticamente. Não existe irritação, existe a desconexão automática. E como que eu percebi isso? Há alguns anos atrás, gente, eu sei, quer dizer, eu vou dizer que eu acho, que eu tenho quase certeza que eu encontrei o que a gente chama de chama gêmea. Que é aquela pessoa, é a pessoa. Só que quando eu manifestei ele veio trazendo pra mim todas as minhas piores inseguranças. E eu provavelmente inspirei nele as mesmas inseguranças nele. E eu sei que a nossa interação foi muito, 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 muito sofrida. E a última vez que a gente ficou juntos foi no começo de 2021, e se eu não me engano foi quando a vacina tinha acabado de sair. Eu não lembro se ainda não tinha vacina ou se a vacina pro vírus aí tinha acabado de sair e a gente ainda não tinha direito de tomar. Então, vocês estão de acordo comigo que beijar uma pessoa na boca naquele momento era meio que complicado, né? Meio que um risco. E a gente ficou num dia lá, nesse período, e eu lembro que ele tava estranho, que ele tava meio distante, não sei o quê. E eu lembro que quando a gente tava assim, né, que quando eu senti que ele tava estranho, eu pensei, vou perguntar pra ele se ele tá com medo de eu ter o vírus, né? Se ele tá com medo de eu estar contaminada e de estar contaminando ele. Só que, mesmo eu pensando, eu vou fazer essa pergunta, a pergunta que saiu quando eu abri a boca não foi a mesma. A pergunta que saiu, eu não sei de onde que veio, provavelmente veio do meu lado sofrido, porque realmente eu senti muita dor naquele momento, eu senti muita dor. Foi, o que é? Você tá tentando ser fiel a alguém? Tipo, eu ia perguntar, o que é? Você tá com medo de eu estar te contaminando? E a pergunta que saiu é, o que é? Você tá tentando ser fiel a alguém? Eu nem sei de onde que veio essa pergunta, gente, mas veio. E aí, foi lá que ele disse, é isso mesmo. E foi lá que ele me disse que ele tinha alguém. E eu fiquei puta da vida, porque eu falei assim, meu, amo esse cara. Tipo, eu tenho certeza, se ele não é minha chama gêmea, gente, ele é minha alma gêmea, porque eu já vi várias vidas da gente juntos. Eu sei que a gente viveu muitas vidas, muitas vidas juntos. Eu sei que eu tava com ele quando ele encarnou, eu fui a última pessoa que esteve com ele quando ele encarnou, então o nível de carinho que eu tenho por ele, o nível de amor que eu tenho por ele era muito, muito, muito grande. É muito grande. Até hoje eu olho pra ele e me bate um negócio assim, sabe? Tipo, me bate... Porque eu sinto a conexão. Eu sinto que tem uma conexão que vai muito além do que a gente pode explicar com palavras. Só que de ter manifestado esse momento com ele comigo, ao mesmo tempo que estava com outra pessoa e não me dizer nada. Tipo, não me dizer nada antes da gente ficar. Eu fiquei puta da vida. E eu falei assim, meu, que galinha filha da puta. Ou seja, ele tava ali me mostrando as minhas piores inseguranças. Ele realmente trouxe as minhas piores inseguranças. Mas graças a Deus, ele foi uma boa coisa, porque foi lá que eu comecei a trabalhar o meu amor próprio. E hoje, se eu tenho uma confiança no meu taco, do jeito que eu tenho,
foi graças a ele, foi graças a tudo que eu passei com ele, que começou antes desse momento aí, mas que culminou, que eu falei assim, meu, não aceito mais isso, eu amo ele de todo o meu coração, mas eu amo a mim muito mais do que eu amo a ele, e eu não quero ser a outra, eu não quero estar com uma pessoa que tá comigo e tá com o mundo, sabe? Tipo, não quero isso, eu mereço respeito, e se ele não me respeita, eu me respeito. E eu fui lá e terminei tudo com ele. Só que, desde esse dia, no começo, né? No começo eu comecei a fugir dele, eu comecei a me esquivar. Sempre quando eu via que ele estava em algum lugar, eu evitava o lugar. Eu realmente dei um gelo completo nele. Então, cada vez que a gente se via, eu só dizia bom dia, porque ele tá no meu, né? Ele trabalha no mesmo lugar que eu. Então, eu só dizia bom dia, mas não falava mais nada. E eu reparei que quanto mais eu comecei a me amar, quanto mais eu comecei a confiar em mim, quanto mais eu comecei a ver o quanto eu podia ser especial, o quanto eu tinha de potencial para fazer uma pessoa feliz. Quer dizer, não fazer feliz, né? Porque eu não quero fazer ninguém feliz. Eu quero que a pessoa já seja feliz e eu só venha, né? Eu só venha não impedir a pessoa, né? Eu não quero estar entre a pessoa e a felicidade dela. É mais ou menos por aí. Mas assim, todo o potencial que eu tenho para constituir ou construir uma relação feliz. Isso tudo veio depois de toda essa dor. E quanto mais eu comecei a confiar no meu taco, quanto mais eu comecei a me amar e a me respeitar e a me querer bem e a cuidar de mim e a me dar o que eu gostaria que outras pessoas me dessem, mais ele começou a se aproximar. Então eu sentia, eu sei, todos os dias de manhã eu sei a hora que ele acorda. Por quê? Porque a hora que ele acorda, eu sou a primeira pessoa que ele pensa. Eu sei isso, o pensamento dele chega em mim. Tipo, eu sei quando eu vou ver ele, eu sei quando ele vai estar na empresa, eu sei tudo, gente, porque o pensamento dele chega em mim, a vibração dele chega em mim antes. Então, cada vez que eu sentia isso, eu sentia raiva, porque eu falava assim, que filho da puta. Porque durante todo o tempo, foram mais de 2 anos que a gente ficou nesse vai e volta, nessa vibe assim, até eu descobrir que ele tava com outro. Então, né, tipo... Eu pensei assim, ele tá ali agora, agora que ele tá vendo que eu tô bem, tá vindo aqui, ó, né, tipo, pra aproveitar da minha vibe, pra vir de novo, pra mim cair de novo nos encantos dele e ele cair fora e pular a cerca aí com outro, né, e ter uma relação com outra mulher que não sei o que, tipo, então, cada vez que eu pensava isso, me dava um sentimento horrível, e isso me desconectava do meu inner being. Só que eu lembro que teve um dia que ele, né, tipo, ele passou perto da minha sala de trabalho e ele ficou olhando assim e ele deu um sorrisinho e falou bom dia e eu não sorri nem um pouco, né, tipo, eu só falei bom dia e continuei trabalhando e eu pensando, meu, que filho da puta, velho, me deixa em paz. Tipo, ele não entendeu que ele cagou no pau, ele não entendeu. Tipo, não entendi. E eu senti a raiva. Só que como eu tava já alguns dias alinhada, quando eu pensei isso, foi lá que eu pensei, que eu senti um declique, assim, ó, uma desconexão. E eu falei assim, nossa, Nerbinho, eu acabei de sentir a minha desconexão com você. Aí eu pensei no que eu tava pensando sobre ele, eu falei assim, e lógico, eu tô me desconectando de você porque olha o tanto de pensamento negativo que eu tô tendo em relação a ele. Eu falei, só que, Nerbinho, eu não consigo mais olhar ele com bons olhos. Eu sei que a culpa é minha, fui eu que manifestei as minhas piores inseguranças com esse homem, mas assim, eu não consigo olhar ele com bons olhos, eu não consigo confiar nele, e eu acho que eu nunca vou conseguir confiar nele, mas assim, se eu não puder olhar ele com bons olhos, eu queria pelo menos olhar ele com olhos neutros. Me ajuda a olhar ele com os olhos neutros. Se eu não puder enxergar nada de positivo nele, me ajuda pelo menos a olhar ele com olhos neutros, porque eu quero me manter conectada com você. E eu sei que nesse dia eu evitei ele ainda de novo, tipo, eu tentei não ficar perto para não sentir raiva. E cada vez que vinha um assunto, eu falava, não quero pensar nisso agora, eu não preciso pensar nisso agora. E eu ficava buscando assuntos felizes até eu me reconectar. No dia seguinte, gente, eu tava me sentindo reconectada de novo, tava me sentindo bem, e aí acontece a mesma coisa. Ele passa, fica me olhando durante todo o trajeto lá que ele tá lá na minha frente, sorrindo, e me fala bom dia. E aí, tipo,
Na hora que eu olhei assim, que ele tava me falando bom dia, eu pensei assim, veio, né? O pensamento veio. E se ele só tivesse buscando uma oportunidade pra me amar? E quando veio esse pensamento, gente, e se isso não fosse galinhagem da parte dele? E se isso fosse só ele buscando uma oportunidade para me amar, para tentar reparar a cagada que fez ou para tentar demonstrar um pouco de amor para mim? Visto que eu tenho demonstrado tanto amor por mim, e se ele não estivesse tentando fazer a mesma coisa e que eu estivesse impedindo isso? E, gente, só de ter esse pensamento, que foi um pensamento onde não tinha resistência, eu não tava sentindo o ódio dele. Eu tava tentando ver a coisa de forma diferente. E não foi algo que eu busquei dentro da minha mente. Veio. O meu inner being mandou. Na hora que meu inner being mandou isso, eu só falei bom dia. Um bom dia bem sério. E eu tive que sair correndo, porque foi uma crise de choro. Porque eu senti que eu tava sendo liberta de algo. Liberta desse peso, dessa raiva que eu tava sentindo, dessa mágoa que eu tava sentindo, dele, de mim. Porque eu sei que foi criação minha, então eu também tava sentindo mágoa minha. De ter manifestado ele dessa forma tão horrível. Eu ainda quero esse cara na minha vida, por mais que ele seja potencialmente a minha chama gêmea? Não, porque infelizmente eu não consigo confiar nele. Mas assim, o fato de eu parar de sentir a raiva que eu tava sentindo e a mágoa que eu tava sentindo, pra mim aquilo foi o sentimento foi um sentimento de libertação profunda. E foi lá que eu, né, fui ejetada pra dentro do meu vórtex de novo. E foi lá que eu me mantive conectado, né, durante muito tempo, né, durante muitos dias. Até que outro contraste veio, mas estão entendendo, gente? Quando a gente tá conectado e alguém de fora vem lançar uma ideia que vai contra o que o nosso inner being sabe que é verdade, a gente sente irritação. Então, quando a gente sente essa irritação, o ideal é sair de perto, é mudar de assunto, é não entrar no jogo da pessoa. Porque quando a gente entra no jogo, o que acontece? A gente se desconecta. Mas em compensação, quando a gente faz um julgamento que é o contrário do que o nosso inner being sabe que é verdade, a gente se desconecta automaticamente. E ficar vibrando essa raiva é uma prisão, essa raiva te impede de viver a tua melhor versão, te impede de sentir essa paz. Então, quando você decide deliberadamente, ou seja, conscientemente, eu não quero mais sentir esse sentimento ruim, eu não quero mais sentir essa raiva. E se eu não puder sentir algo positivo em relação a essa situação ou a essa pessoa, eu quero sentir algo neutro. Eu quero estar neutra em relação a isso ou a essa pessoa. Quando você decide isso conscientemente, pode ter certeza, o teu inner being vai te ajudar a chegar lá. E a hora que você chegar lá, você vai sentir que você de novo está olhando o mundo com os olhos da fonte. E olhar o mundo com os olhos da fonte igual, né? É a mesma coisa do que sentir bem-estar, voltar para a tua essência, essa essência de bem-estar, essa essência de paz, de harmonia, de liberdade, de alívio. E é lá que coisas mágicas acontecem, ok? Então, mais uma vez, para resumir, olhar o mundo com os olhos da fonte não é ficar buscando pontos positivos em coisas que você só consegue enxergar pontos negativos. Não é forçar a barra, mas olhar o mundo com os olhos da fonte é enxergar algo ou alguém que você não consegue enxergar com olhos positivos e decidir, se eu não puder olhar essa pessoa com olhos de amor, eu quero simplesmente olhar essa pessoa com olhos neutros. Porque eu não quero mais sentir esse desamor. Porque quando eu sinto desamor, eu estou me desconectando da minha melhor versão. E eu não quero me desconectar da minha melhor versão, porque essa pessoa não vale esse meu esforço. Ou nada no mundo vale essa minha desconexão com o meu inner being, com a minha melhor versão. E aí, pedir para o teu inner being ou para Deus, para a fonte, e aí vocês substituem fonte ou inner being com o nome que vocês quiserem, anjo de guarda, eu superior, com o nome que vocês quiserem, pedir para
para essa tua melhor versão te ajudar a enxergar essa pessoa ou essa situação, se não com olhos de amor, com olhos neutros. E pode ter certeza, isso daí vai agir como uma grande... A sensação que eu tenho é como se fosse uma barragem que estivesse sendo estourada para que a água, né, para que o bem-estar possa fluir. E aí o bem-estar flui. Então, sinceramente, não busquem, quando vocês estiverem num contraste ou quando vocês estiverem em contato com pessoas que vocês não conseguem amar, não se forcem para amar essas pessoas. Não forcem a barra para enxergar essas pessoas de uma forma que vocês não enxerguem. Aceitem que vocês enxerguem essa pessoa dessa forma. Aceitem a raiva que vocês podem estar sentindo dessa pessoa, mas peçam para essa melhor versão de vocês, para vocês enxergarem ou algo positivo, ou simplesmente estarem no ponto neutro, nem positivo, mas também não negativo, porque vocês querem se sentir bem. Vocês querem se sentir bem. Não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com a outra, né, com outras situações ou com outras pessoas. Tem a ver com você, com o que você quer sentir, com o que você quer falar, porque você gosta de se sentir bem e você quer se sentir bem. E quando você olha o mundo com os olhos da fonte, você se sente bem. E é um bem-estar que nada e nem ninguém pode te dar, nada e nem ninguém pode te retirar. Só você tem como se dar esse bem-estar, ou só você tem como retirar esse bem-estar. Ok, minha gente? Bom, eu espero que essa reflexão possa trazer valor para a vida de vocês. Eu deixo para vocês um beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!